Hoje tem Vasco e Bahia em São Januário, jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão. Notícias do Vasco com ele, Juliano Lima. Tudo bem, Escobar? Um abraço para você, para todo mundo que está ligado no Globo Esporte. O Vasco vai precisar melhorar o desempenho em casa no Campeonato Brasileiro. A última vitória do Vasco aqui em São Januário pelo Brasileirão foi no dia 17 de maio contra o Fortaleza por 3-0. De lá para cá são 5 jogos, 3 empates e 2 derrotas. Para o jogo de hoje, o zagueiro Robert Renan cumpre o protocolo de concussão. Ele sofreu um choque na cabeça com o companheiro Barros no último jogo contra o Flamengo e, pela regra, ele vai ficar 5 dias sem disputar partidas. Lucas Freitas, que cumpriu suspensão na última rodada, deve substituí-lo. No ataque, Nuno Moreira é dúvida, com dores no tornozelo. E o Ryan, destaque contra o Flamengo, recebeu o 3º cartão amarelo e fica de fora. Vamos mostrar o provável Vasco para o jogo de logo mais, Escobar, que deve ter Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Puma Rodrigues. Aí no meio-campo, Hugo Moura, Barros e Felipe Coutinho. No ataque, Nuno Moreira ou David, Andrés Gomes e Verratti. Lembrando que o Vasco vai ter uma sequência difícil pela frente. Bahia, Cruzeiro, depois aqui em São Januário e Palmeiras fora de casa. Eu volto com você. É isso aí, não é fácil não. Um abraço, Juliano Lima. Tem Vasco e Bahia hoje, em São Januário. Rodada atrasada também do Brasileirão. O Vasco também estava com esse jogo. O Vasco precisa ganhar para se distanciar da zona de rebaixamento. E se ganhar, me ajuda. Por favor. Não vem com esse negócio de Bahia. Se ganhar, o quê? Começa a sonhar. Cuidado. Só isso que eu digo. É só isso. Cara, o Vasco também tem muitos desfalques, muitos mesmo, assim, além do Jair, do Tietê, do Lucas Piton, tem também a ausência do Robert Renan pelo protocolo de concussão, com a pancada que ele acabou sofrendo no jogo contra o Flamengo, junto com o Barros. O Tietê fora mesmo. O Tietê, pelo menos a informação que eu tenho, nem Lucas Piton, nem Tietê e nem Thiago Mendes voltam para essa partida, tá? Então ali a galera até tá me lembrando, o Adson também tá lesionado, o Jair, o próprio Thiago Mendes que eu já tinha falado aqui. E aí você tem também o grande desfalque para mim do Vasco hoje, que é o Ryan. O Ryan suspenso é um jogador hoje insubstituível. Porque o Carlos Andrés Gomes não tem como substituir o Ryan? Não. É porque o Ryan é uma peça crucial, o principal jogador do Vasco na era Diniz. Junto com o Felipe Coutinho também, que vem fazendo grandes partidas. Então, a provável escalação, até segundo eu apurei ontem, Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na direita, o Cuesta na lado direito da zaga, Lucas Freitas substituindo o Robert Renan, e que também não é nenhum desastre. E vem bem o Lucas, ele vem bem. E na esquerda ele vai manter o Pumita. Hugo Barros na posição de volante, um pouco mais à frente o Carlos Andrés Gomes, Coutinho e tem o Nuno. O Nuno é dúvida ainda, tá? Porque o Nuno sentiu dores na partida contra o Flamengo depois do pisão que ele sofreu do Bruno Henrique. Mas é um jogador que deve atuar, pelo menos o que eu ouvi é que ele deve atuar apesar de no sacrifício. E lá na frente o Verratti é o centroavante que a torcida do Vasco vem contestando, mas na ausência do Ryan, com o Nuno não estando 100%, não tem como você abrir a mão do Verratti nesse momento. Então acho que é o melhor Vasco possível para essa partida. Se tivesse uma opção, você abriria a mão do Verratti nesse momento? Fernanda, eu sou muito grato ao Verratti. Esse é o grande debate, eu acho, agora, hein? Já falei 1000 vezes aqui o quanto eu gosto do Verratti. Se o Cebolinha fosse pro Vasco. Ai. Já falei. Eu optaria pelo Verratti no banco se tivesse a oportunidade, porque eu acho que o campo tem que ser respeitado, cara. O Vasco tem o Verratti, pra mim, como o maior jogador de identificação pós-Nenê. Ninguém teve tanta identificação com a torcida do Vasco quanto o Verratti. Se ele ganhar a Copa do Brasil, caso o Vasco ganhe a Copa do Brasil, ele vira ídolo. Não da primeira prateleira, mas ele vira ídolo. Porque ele é um jogador que vai conseguir um grande título num momento ruim do Vasco, digamos assim, depois de tanto tempo. Mas, cara, pro estilo de jogo do Fernando Diniz, o que o Verratti tem apresentado dentro de campo tem muito mais a ver com a disposição, com a liderança, com o sem bola. Isso é indiscutível. O Verratti é um cara que tem que ser muito respeitado. Mas por que não testar uma formação? E o que eu mais fico colocando aqui como crucial no Flamengo, o Pedro não banca? O Arrascaeta não banca quando estava mal? O Bruno Henrique não banca? No Palmeiras, o Flaco Lopes e o Vitor Roque, que hoje estão comendo a bola, eles também não já foram banco? No Botafogo, os jogadores que quando não estão bem, eles também não são bons. Por que no Vasco, o centroavante, que, repito, sou grato, é o artilheiro do Brasil, mas não está vivendo uma boa fase, não pode ser banco? E Pedrosa, eu acho que o papel de um cara que é considerado ídolo para muitos torcedores do Vasco também tem isso. Claro. Eu vou pegar um exemplo aqui de uma pessoa que, obviamente, todo mundo sabe que eu não gosto pessoalmente falando, mas respeito muito como profissional.
o Diego Ribas em 2018. Na ocasião, Diego Alves e Diego Ribas foram reservas por Dorival Júnior. O Diego Alves teve uma postura e o Diego Ribas teve outra. A postura do Diego Alves extremamente negativa, como um ídolo. A do Diego Ribas foi perfeita. Aceitou e entendeu que naquele momento era o melhor para o time, para a equipe. E se o Verratti, ele entender, ele vai ser mais ídolo ainda. Ele virar para o torcedor e falar assim, eu como ídolo eu entendo que a minha saída do time vai ser melhor para o time. Então tá tudo bem. E é só nesse momento, tá? Isso não quer dizer, eu sempre falo isso aqui, não quer dizer que o Verratti é descartável, Não. que o Verratti não sabe mais jogar. Não, Nada é momento, disso. pô. Ele continua sendo importantíssimo e eu tenho certeza que ele ainda vai ser muito importante pro Vasco esse ano. Mas se o campo tá te falando que ele não tá conseguindo render o que a gente espera que ele renda, nem bola aérea ele tem conseguido ganhar, cara, é normal, isso faz parte do futebol. E sabe o que aconteceu no ano passado pra gente ir pro break? Lá no Botafogo, não foi porque o campo tava falando, mas porque o estilo de jogo tava pedindo o Igor Jesus Também no tem lugar isso. do Tiquinho Soares. É isso, E o é Tiquinho isso. Soares passou o segundo semestre todo no banco e entrava, às vezes, como 8, O às vezes Cássio como no 9. Corinthians virou e falou assim, E ó, sempre- você é reserva, não É tem isso. problema. Assim é o futebol. Dito Dito o nosso isso, trabalho. gol do Verratti hoje. Ih, gente. Fala comigo, Thiago Carvalho. Boa tarde, meu amor. Boa tarde, então, GV, Fernandão, Flavinho. Calma, vai ter um negocinho. Mas primeiro, vamos falar do jogo, porque é partida importante pro Vasco. Uma vitória do Vasco hoje dá uma tranquilidade em relação ao distanciamento da zona de rebaixamento. O Vasco está apenas 2 pontos acima da zona e pode chegar a 5. Ou seja, abrir aí uma gordurinha interessante com esse jogo atrasado contra o Bahia da 16ª rodada. Agora, para hoje, Fernando Diniz também vai ter alguns problemas para montar esse time, a começar pelo Ryan, né? Porque o Ryan foi um dos destaques do clássico contra o Flamengo, mas levou o 3º cartão amarelo e tá fora. E além do Ryan, vocês lembram muito bem, Robert Renan teve uma concussão, teve que ser substituído ainda no primeiro tempo, ainda tá naquele protocolo de concussão, então hoje não pode ser relacionado pelo Vasco. Bom, para essas duas vagas, na zaga, Lucas Freitas, que cumpriu suspensão no final de semana, volta, então muito provavelmente vai ser o titular no lugar do Robert Renan, e no ataque, já que o Ryan não tem condições de jogo, ele também vai precisar mexer no time, e aí o Andrés Gomes deve ganhar uma chance nesse time titular do Vasco. Andrés Gomes vem fazendo bons jogos, o torcedor vem gostando do colombiano, então hoje ele deve começar pela primeira vez entre os 11. Bom, em relação ao Bahia, o Bahia deve ter o mesmo time que empatou contra o Ceará em 1-1 fora de casa, mas a única dúvida é na ponta direita, entre Michel Araújo e Kaique, e aí o Rogério Ceni vai ter que escolher um dos dois. A questão é, aqui em São Januário, onde o Vasco costumava ter muito boas lembranças, o Vasco está com um jejum grande, já são 5 jogos sem vencer pelo Campeonato Brasileiro jogando em casa. A última vitória foi em maio, de lá para cá 3 empates e 2 derrotas, então o Vasco precisa quebrar esse tabu hoje jogando em casa. Agora, como você já adiantou, vou te fazer um convite, afinal, quando eu tô aqui em São Januário, eu tô em casa, você sabe muito bem disso, e eu vou te apresentar o melhor bolinho de bacalhau da região é o bolinho do Vaguinho. Então chega aqui, já viu, ó? Ele tá fritando agora, ao vivo, na hora pra vocês. Acabou de sair, Vaguinho. Esse é o melhor bolinho do Rio de Janeiro. Quem vem em São Januário tem que comer um bolinho aqui na barreira. Quem não comer esse bolinho aqui não sabe o que é comer São os bolinho que de tem bacalhau. mais- Que é um dos melhores bolinhos. GV, vem pra cá. Vem comer um dos melhores bolinhos. E você garante, esse bolinho aqui é de bacalhau. Isso aqui é bacalhau, não é batatalhau não, filho. Nem é site não. É bacalhau mesmo. O Tiagão já vai saber, já sabe e vai comer aqui e vai mandar a prova certa, hein? Vou te mostrar aqui que ele faz na hora, GV. Aqui, ó, a massa do bolinho de bacalhau aqui em frente à entrada social do Vasco. Então, ele faz o bolinho de bacalhau, vendo a galera aqui na social do Vasco. Vou te mostrar. Vaguinho faz o bolinho. Eu tô invadindo aqui já o quiosque do Vaguinho. Vaguinho já é meu amigo, toda hora eu venho aqui, ele já me conhece. Thiagão. A quantidade de bolinho de bacalhau que esse homem vai vender hoje, aqui no dia do jogo. Quantos bolinhos vende por dia aí no dia de jogo, Vaguinho? 500, 800 bolinhos. Já vendi até 1.500 bolinhos. Você já pensou essa quantidade de bolinho de bacalhau? Agora, você dá licença, porque eu já preparei aqui, né? A minha mesinha, Vaguinho já deixou pra mim. Já vou mandar um bolinho de bacalhau. Eu vou pedir pra ela mostrar pra seu vocês. negocinho? Que aqui, ó, Não, a gente peraí. assiste Donos da Bola ao vivo. Olha lá. Vocês falando Aê, besteira e eu moleque. comendo bolinho de bacalhau. Dá licença. Peraí, não, deixa o Thiago lá. 2 coisas. Primeiramente, Vaguinho, por gentileza, mande uma quentinha para a gente. Por favor. Que a gente Pelo adora. amor de E segundo, Deus. Thiago Carvalho, vou ligar para Márcio Tá te pedindo Melli uma quentinha. nesse segundo para liberar para tu tomar um negocinho aí. Um bolinho de bacalhau no Vaguinho. Em frente a São Januário. Sem tomar um negocinho. Dia de jogo? Dia de jogo é um sacrilégio. Dá até azar, Thiago Carvalho. Aí sim, hein?
Mas você sabe muito bem que se o Márcio Melo não liberar pra eu tomar um Tchugueri agora, mais tarde eu vou tomar um Tchugueri aqui com o Vaguinho, né? Ó, GV tá pedindo pra tu mandar uma porçãozinha pra ele. GV, vou mandar um especial pra tu, que desse aqui tu nunca comeu nem parecido, hein, GV? Mas tu merece, tu tem que vir aqui fazer vim aqui comer um bolinho. Mas é uma gracinha, né? Agora, só pra gente finalizar, Vaguinho, antes de entregar, que essa semana foi polêmica lá no programa, como você viu, uma comparação entre Arrascaeta e Felipe Coutinho. Então, por favor, quem joga mais bola, Arrascaeta ou Felipe Coutinho? Porra, Felipe Coutinho hoje vai quebrar Arrascaeta. Arrascaeta não fez nada, porra. Tá vendo aquela barreira do Vasco, tá achando o quê, GV? Dá licença, né? Pô, abraço. Valeu. Obrigado, Tiagão. Obrigado, Vaguinho. Fala pra ele qualquer dia desse, a gente vai sair daqui, vai direto. Quando eu tiver trabalhando, eu vou lá. Vamos direto. Parabéns. Bolinho maravilhoso. É mesmo, que todo mundo fala. Agora, 1.500 bolinhos por dia, rapaz, é igual a vender petróleo, hein, mano? Mas eu vou te falar, GV, tu quer coisa melhor? O vascaíno que vai pro jogo do Vasco em São Januário, ele chega mais cedo, ele tem um pagode que é do lado dessa barraquinha. Ah, tô com fome, vai lá comer o bolinho de bacalhau. Ah, tô com sede, o que não falta é ambulante vendendo tchugueri pra você. E elas não, tá? E aquela promoção, Tá tudo ali cria. nos entornos. E aqui, Campinho na tela, cheio de desfalque. Deu uma saudade, hein? Rapaz, eu tô com uma... Quando eu jogava no Vasco, a gente saía pra Cadeg pra comer bolinho de bacalhau e tomar vinho. Também aquele time teu, você, Carlos Alberto. Léo Lima. Se fizesse o bafômetro ali, ainda bem que os caras iam tudo de táxi. Bom, Léo Jardim no gol, PH, Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Puma Rodrigues, Hugo Moura e Barros, que não perdeu, se eu não me engano, em São Januário. Invicto. Andrés Gomes, bom jogador. Vasco não perdeu desde que o Barros se tornou titular. Boa, melhor ainda. Felipe Coutinho, que na opinião do Vaguinho também joga mais com a Arrasca, Nuno Moreira ou o DVD. E na frente, Pablo Verrete, que se fizer o primeiro gol da partida, aí dá pra comprar 1.500 de uma vez só. Lá. Meninos, gostaram desse Vasco pra gente já migrar pra Botafogo daqui a pouquinho? Eu gosto, só mostrando para o nosso telespectador, o Lucas Freitas joga porque o Robert Renan está fora por conta da concussão que ele teve. É obrigatório ficar fora, então por esse motivo ele não joga. O Piton ainda está machucado, então o Puma continua sendo improvisado pelo lado esquerdo. Do resto do time, eu acho que vai ser isso aí mesmo. E o Ryan, que está suspenso, né, que não pode jogar, o Andrés Gomes vai no lugar dele. Não começaria com o DVD, começaria com o Nuno Moreira. Eu acho que é mais das características do Nuno. Segundo o Léo Jardim, o mais cafona do grupo, porque é europeu, é outro estilo. Fernandão gostou? Gostei. Só faria uma mudançazinha, colocaria o Andrés Gomes lá do outro lado e traria o Nuno mais pra dentro para deixar o corredor mais pro Paulo Henrique, já que o Puma Rodrigues é destro e lá do lado esquerdo ele proteger um pouquinho melhor. Lá do lado esquerdo ele ataca menos o fundo do que o Piton, que é canhoto, para fazer esse cruzamento. Podemos ter inclusive 2 atacantes, né? É isso aí. Pode acontecer disso. Jogos atrasados têm o poder de mexer a tabela do campeonato. Vamos ao panorama. Antes da bola rolar, o Bahia chega ao Rio com 37 somados, a 5 de retomar a vaga no G4. 13 pontos atrás, em situação totalmente contrária, o Vasco soma apenas 24, está só 2 acima da zona de rebaixamento. Em cenários totalmente adversos, as equipes se encontram logo mais em São Januário, lugar que costumava trazer boas lembranças para o torcedor cruzmaltino. Sim, no passado, costumava. Desde maio, a equipe de Fernando Diniz não vence jogando em casa pelo Brasileirão. Já são 130 dias. De lá para cá, foram 5 jogos, 3 empates e 2 derrotas. O treinador tem problemas para escalar o time. Robert Renan cumpre protocolo de concussão. E Ryan está suspenso com o 3º amarelo. Se é Vasco